vamos começar falando sobre um tema que é super importante. E claro, antes de a gente falar sobre o tema, eu quero apresentar as pessoas que vão nos ajudar a entender mais profundamente e na prática como tudo isso funciona. Então, para isso, nós trouxemos aqui a Isa. Isa, se você pudesse apresentar um pouquinho, por favor. Oi, pessoal. Vocês me escutam agora? Oi? Tudo bem? Prazer, eu sou a Isa, trabalho lá na Stone, já estou há 7 anos no mercado de pagamentos, hoje com o desafio de empreender o Omnichannel com os nossos parceiros, né? Conseguir colocar a solução em plataformas parceiras para a gente oferecer isso para o cliente, para o lojista na ponta. Olá, pessoal. Eu sou Palota, diretor de tecnologia da Shoulder. O meu papel dentro da companhia é viabilizar um pouco essa parte de e-commerce para que a gente consiga implementar as melhores soluções apoiando o time comercial. Bom, eu sou Flávio Nisi, estou como responsável de Wake Experience. Fui varejista há 15 anos, então tenho mais tempo de varejista do que de fornecedor. Já sofri um pouquinho com omnicanalidade, então vamos falar um pouco sobre isso. Pessoal, eu não me apresentei, eu sou Head de Inovação na Wake. Não sei se todos conhecem, mas a Wake tem 3 grandes pilares: Wake Commerce, Wake Experience e Squid by Wake, que é a plataforma de influenciadores. Então, nossos produtos e soluções são bem completas, bem complexas e atendem diferentes jornadas, diferentes perfis de clientes. Eu sou responsável por olhar cross os produtos, o portfólio, para que a gente possa cada vez mais trazer inovações, simplificar a vida do nosso cliente. Para começar, pessoal, eu queria trazer para vocês aqui o seguinte: o contexto do Omnichannel, isso desde 2016, 2017, é um assunto muito batido, se a gente pudesse traduzir isso. Muita gente fala sobre o Omnichannel, não é um assunto novo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter empatia de que nem todas as empresas estão preparadas como deveriam, olhando para o Omnichannel. Muitas estão implementando, muitas tiveram que implementar durante a pandemia, acelerada por conta da pandemia, mas não tem uma estratégia tão clara, ou talvez não tenha tanta clareza de quais tecnologias, quais processos, como trazer eficácia, eficiência, efetividade para o processo de Omnichannel. E o interessante é que a gente pode traduzir também o Omnichannel para outros termos. Hoje, por exemplo, a gente fala muito sobre Unified Commerce. No fim do dia, é a mesma coisa. Estamos falando de nuances diferentes ou perspectivas diferentes para resolver um grande objetivo. Esse grande objetivo é a experiência do cliente. O cliente está cada vez mais... Nós somos clientes, né? Eu sou cliente do varejo, eu sou sócio de muitas marcas que estão por aí no sentido de comprador. A gente quer uma experiência profunda, a gente quer uma experiência cada vez mais fluida. Eu vou trazer um caso de uso particular. Final de semana agora eu entrei numa loja, sem citar nomes de lojas. Tentei comprar uma camisa, a camisa não tinha na loja e o vendedor não me indicou nenhum tipo de produto que eu poderia comprar online para chegar na minha casa. Esse é o tipo de experiência básica que eu espero como consumidor. Esse tipo de coisa, muitas empresas, não sei se é o caso de vocês aqui. Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente. Quantos de vocês são varejistas? Só para eu ter uma... Legal. Quantos de vocês já têm omnicanalidade ou omnichannel bem implementado na aplicação de vocês? Legal. Então, esse tipo de experiência, eu não sei se eu passaria na loja de vocês, mas eu saí frustrado de lá, porque eu queria sair com pelo menos uma solução da camisa que ia chegar na minha casa. Então, esse tipo de assunto ainda é muito básico, mas muitas empresas estão enfrentando desafios. Trouxemos aqui o Palota da Shoulder, que vai trazer para a gente uma série de perspectivas. A Isa também, que pagamento é algo muito desafiador quando a gente pensa nesse termo de Omnichannel. E também o Nígias, que conhece muito do mercado, para que a gente possa explorar isso na prática. Então, antes de começar, eu gostaria de começar com uma pergunta básica, bastante trivial e até óbvia para muitos de vocês aqui. Mas o que é Omnichannel? E essa pergunta eu vou passar primeiro para o Palota, para ele trazer para a gente qual que é a perspectiva. O que é o Omnichannel na prática, na sua perspectiva? Se você pensar num cliente como uma pessoa que pode estar navegando pelo celular ou indo para uma loja, ou independente de onde ele esteja, mas acessando o site de vocês ou visitando o shopping, você atender esse cliente de uma forma adequada, esse parte do princípio de ser uma... Então, se você está numa loja física, por que não você acessar o estoque? Ao mesmo tempo, por que não você acessa o estoque da loja física? Seu time de vendas, por que eles não podem vender, mesmo estando em loja física, estão no... E ainda, por que o cliente que vai na loja, quando consulta, por exemplo, os deles, não pode ver, por exemplo, que ele navegou no site e deu um like no produto?
Quando você começa a ter essa fluidez de informações dentro da mão da cliente, dentro do seu site, dentro do seu marketing, navegando na sua área, você começa a entender a importância do Omnichannel. Esse é o conceito de Omnichannel. Você tratar o cliente, independente de onde ele esteja, de uma forma unificada. Para não chover muito no molhado, né? Acho que o Palota definiu bem. E aí vou usar um exemplo que ele comentou num papo que a gente estava tendo aqui do lado, né? Qual que é a diferença dos R$1.000 da loja física para o e-commerce? No final do dia, o que a gente quer buscar é conhecer o nosso cliente. Então, quando a gente pensa numa frente mais de pagamentos, a gente abre um pouco essa oportunidade de navegar nos dois mundos, de acessar o pessoal que gosta do modelo híbrido, vou chamar desse jeito, ou que prefere só comprar ali na loja física para conseguir sair com o produto na hora, ou que prefere comprar só no e-commerce. É conseguir o cliente entender até estilo de compra, analisar carrinho, enfim, tudo para conseguir ajudar o lojista ali a conhecer o cliente e oferecer uma experiência unificada, né? Quem aqui não gosta de receber um folder, uma cartinha ou uma mensagem falando, vi que você gosta de comprar esse produto aqui, chegou mais na loja, quer que eu mande aí? Eu te mando um link de pagamento, você vai receber na sua casa, ou tem nessa loja mais próxima de você pode ir lá retirar. Então, quando eu penso no desafio de pagamentos, né, como que a gente olha para o Omnichannel, também focando no cliente, sempre pensando na experiência final. Legal. Bom, no fim do dia, o Prisma continua sendo o cliente, a experiência dele. Muito alinhado com o que o Palota trouxe. E aí, Flávio, você que é um cara que tem mais de 15 anos de experiência no varejo, agora também tem uma segunda perspectiva de plataforma. O que você poderia acrescentar para a gente? Eu penso assim, falando sobre o conceito, eu queria até desmontar um pouco, porque não é algo relacionado à tecnologia, tem mais a ver com o propósito, tem mais a ver com o princípio. Se a empresa que está querendo implementar não acredita piamente que é importante levar em consideração a necessidade do cliente, ela não vai fazer, porque isso não é um produto que você vai comprar na prateleira. Eu penso que a omnicanalidade passa mais por uma questão de vontade, porque aí você vai transpor as barreiras de ter que pagar a comissão para o shopping ou do vendedor, ou pagar uma comissão para o vendedor, mesmo ele não tendo feito aquela venda naquele momento, mas ele gerou o lead. Então, para mim é uma discussão mais filosófica do que tecnológica, embora a gente possa habilitar isso de várias formas. Interessante. Isso que você trouxe, nada tem a ver com tecnologia. Não. E uma coisa que a gente está conversando também nos bastidores é sobre a questão do processo, os desafios tecnológicos que a gente tem. Se você precisa resolver o problema para o cliente, tanto faz o que você tem, tanto faz como você vai fazer. Você tem alguns exemplos que você pode trazer daqui a pouco aqui para a gente. Mas a grande questão é como que você vai resolver a experiência dele, seja do jeito mais manual possível ou seja do jeito automatizado, mas que você resolva a dor. Porque o grande desafio de trazer o cliente para a loja, e o cliente chegar na loja e não consegue comprar, é super frustrante. Isso é essa parte cara, né? E até pegando um ponto, eu já falo de omnicanalidade um pouco antes de 2016, né? Não porque eu sou tão mais velho que você, né? Mas tudo bem. E aí tem um ponto de omnicanalidade que eu coloco que é meio chocante, né? Porque existem situações que foram feitas através dos tempos para resolver essa questão de uma venda à distância. Quando você olha, você fala, mas como assim? 1700 e pouco, Benjamin Franklin, o mesmo cara lá da eletricidade, etc., ele já vendia livro à distância e ele coloca um negócio muito interessante no anúncio. Depois, quem quiser, pode pegar o contato, eu mando. Ele fala assim, você que está comprando à distância será tratado como se você estivesse presente na loja. Então, o contexto de você, independente do canal, ser tratado da mesma forma, já estava presente num anúncio em 1700 e pouco. Então, é muito louco, né? Muito. Que tecnologia que tinha? Não tinha nem eletricidade, ele não tinha descoberto ainda, entendeu? Muito interessante. Bom, emendando essa questão, então, a gente falou sobre estratégia, independente da questão de tecnologia, dos processos que você tem. Eu vou emendar a pergunta dos desafios, mas ligado à estratégia. E aí, Palota, eu acho que você pode ser o cara que pode começar essa pergunta. Estratégia é uma coisa que você fala muito no seu dia a dia. A estratégia é conectada com os seus desafios. Como é que você vê? Quais são os principais desafios para você criar uma operação omnichannel? Qual foi a sua estratégia? Por onde você começou? O que você poderia trazer para a gente para começar a dar luz para esse... Já comentamos ali que, assim, já participei de algumas reuniões ajudando alguns amigos que tinha lá no meio de uma reunião, fazendo uma reunião virtual, tinha uma pessoa do comercial, tinha uma pessoa de e-commerce
Tinha 2 contadores, 2 caras do fiscal, 2 caras perguntando como é que eles vão resolver essa questão. Né? E assim, uma das vezes que aconteceu isso, eu comentei com eles, falando, olha, é o interesse da empresa vender? É. Se é o interesse da empresa, contador, você vai fazer acontecer. Né? Isso é um problema teu agora. A empresa, a gente está falando, às vezes, uma receita expressiva. Né? Em 2016, quando a gente ligou o processo que a gente chama hoje de prateleira infinita nas lojas, foi uma receita incremental de 10%. Né? Então, assim, como é que você descarta isso por um problema contábil, um problema fiscal? Eu sei que o Brasil é bem complicado, mas é complicado para todo mundo. Todo mundo aqui está no mesmo barco. Então, se tem algumas empresas fazendo, é possível. É questão muito de vontade e trabalho. Dá trabalho? Dá trabalho. Então, se dá trabalho, vamos trabalhar. Não tem muito por onde fugir, entendeu? Você comentou estratégia, você comentou os C-levels envolvidos nesse processo. Tecnologia como meio para sustentar o crescimento escalável de resolver uma dor que você já resolveu manualmente. E aí a tecnologia te ajuda a dar mais fluidez, mais escalabilidade. Você consegue trazer um exemplo prático de qualquer coisa que você tenha vivenciado, que seja um exemplo interessante para deixar claro, deixar nítido, um exemplo de desafio que você teve, estrategicamente foi bem definido, e depois a tecnologia veio para trazer essa fluidez? Você consegue colocar alguma coisa que seja interessante? Olha, a Shoulder ela tem um viés muito forte de foco na cliente, mas muito na prática, né? O nosso pessoal de saque, eles têm ali uma autonomia extremamente, um poder na mão de atender a cliente de uma forma que ela saia satisfeita em vários aspectos. Né? Então, por exemplo, tá? Se você compra um produto da Shoulder e esse produto, por algum motivo você não gostou, por algum motivo deu algum desgaste, enfim, problemas a gente tem, o meu pessoal do CX tem uma autonomia de gerar um gift para você, gerar uma compra adicional, gerar um bônus para você em cima do que você pagou de 20%. E isso está ratificado na empresa, não se discute. Né? E eles já fazem isso há um bom tempo, com um nível de tecnologia, um nível de apoio tecnológico, vamos colocar aqui até primário. Ou seja, a decisão de construir isso não esperou a tecnologia. Porque é algo que, assim, está no sangue da companhia. Sabe? Tem que fazer. A tecnologia, ela entra quando isso aí começa a ganhar uma certa escala e uma certa relevância, que é o que a gente fala, que, assim, é impossível fazer na mão com qualidade, com transparência, com fluidez, e aí a gente entra apoiando. Mas percebam que, assim, esse é um exemplo simples, tipo assim, não nasceu a tecnologia para depois nascer o processo. O processo surgiu da dor do pessoal do saque, por exemplo. Né? Então, toda essa questão, e hoje a gente gera mesmo, sabe? E é um processo que a gente está pavimentando. Mas ninguém está esperando pavimentar para fazer uso. A gente está esperando agora pavimentar um pouco melhor para ganhar escala, transparência e segurança para a companhia. É isso. Mas a gente já confia nas pessoas que estão fazendo esse processo. Né? Então os desafios sempre vão surgir. É uma questão de você, como você encara. Se você vai esperar a tecnologia para te apoiar ou se já dá para você fazer um MVP. Muita coisa dá para fazer o MVP. Aliado ao que você falou, MVP é um termo que a gente utiliza bastante, então na prática cria o problema, resolve o problema do cliente e depois a gente vê como escala com a tecnologia e com os processos. No fim do dia é isso. Legal. Passando um pouquinho aqui para a Isa. Isa, na perspectiva de pagamento, o que você tem visto dos grandes desafios quando alguém pensa em implementar o Omnichannel ou quando ele pensa no programa de contínua inovação do Omnichannel, quais são os desafios que eles enfrentam? Legal. Acho que o primeiro desafio aqui, quando a gente pensa na parte de pagamento, é entender exatamente qual que é a dor do nosso parceiro, a dor do lojista, né? O Palota comentou um pouco ali, dá para fazer um MVP. A parte de pagamento, ela só surge depois do MVP, porque a gente precisa entender, tá doendo aonde? É nessa gestão de conseguir pegar o produto de um lugar, enviar para o outro. Então, quando a gente olha para o pagamento, a gente conseguiu criar aí a solução do split que ajuda nessa parte. É na parte contábil, como que a gente resolve? Então, senta todo mundo para conversar, para ver como que a gente ajuda o lojista na ponta, né? Não sou eu que crio a solução. Na verdade, são as oportunidades do mercado e a gente vai ali pensando no que dá para fazer e desenvolvendo junto. Acho que tem
um desafio muito grande, que é por onde começar, né? A gente começa vendendo online primeiro e depois ir para o mundo físico, ou vender no mundo físico e depois ir para o online. No final do dia, a resposta deveria ser tanto faz. Eu penso muito, e até saindo um pouquinho da caixinha de pagamentos aqui, né, como pessoa física, o que eu procuro é meu relacionamento com uma marca. Então, como a gente fica pensando lá na Stone, né? Como que pagamentos ajuda nesse caminho? A experiência não deveria ser diferente se eu estou indo numa franquia, se eu estou indo num site, ou se eu estou indo numa loja própria, porque eu, como usuário, eu nem sei se é uma franquia. Então, por isso que é muito caso a caso. A gente faz sempre MVP com alguns lojistas, né? Começa a pilotar a solução para entender, putz, qual que é a maior dor? É conseguir, eventualmente, mudar o plano. Então, a pessoa comprou lá no e-commerce para tirar numa loja 1, chegou no dia, não tem um produto. O lojista vai precisar mudar tudo ali por trás, sem o comprador saber, né? Então, mandar retirar na loja 2, a gente faz essa troca de change seller, que a gente chama aqui. Então, esse hoje é o maior desafio, né? Como que a gente deixa essa janela aberta para o lojista conseguir trabalhar nessa redistribuição, né? A gente vai muito desafio a desafio. Então, tem um problema, vamos sentar junto, pensar qual que é a melhor solução para resolver aquele problema. E isso acaba virando um produto depois. E até nessa linha, né, Isa? Tá dando para ouvir? Até indo nessa linha, que nem por exemplo... Só um pouquinho mais próximo. Melhorou? Melhorou. Meu Deus. Até indo nessa linha, tem uma questão assim, quando você está dentro do seu CNPJ raiz, ok, né? Nas suas filiais, cai um pagamento, você gerencia ali, entendeu? Quando você faz um split de pagamento, que de repente envolve uma franquia, uma multimarca, é outro CNPJ. Então, assim, se você tiver uma plataforma de pagamento que te ajuda nesse processo, você consegue viabilizar. Caso contrário, é um puta problema. Porque quando o cara cancela, ele cancelou o pagamento do cliente. Cancelar pagamento do cliente não dá, entendeu? É um problema, eu estou me segurando para não falar palavrão, que eu falo bastante. É um problema grande. Está gravando, mas está tranquilo. É um problema grande você realmente ter uma situação ali de conquistar o cliente, um esforço gigante. Aí o pedido cai numa franquia, ou cai numa multimarca, aí porque ele não tem aquele produto, estorna o pagamento do cliente. Não dá. Então, assim, você tem aí que entra a questão do apoio tecnológico, associado ao meio de pagamento. Porque quando você faz isso numa operação pequena, o cara passou lá atrás, ele passava no POS, você gerencia isso de alguma forma. Numa operação escalada não dá para fazer isso aí, né? A gente está começando a operar agora, por exemplo, nas nossas franquias e multimarcas, falando um pouquinho até do que a gente conversou, né? Quando você vai numa franquia, numa multimarca, mesmo que seja multimarca, você vai comprar um produto da Shoulder, você não está preocupado se ali é uma franquia ou uma multimarca. Você quer uma calça da Shoulder ou quer um vestido da Shoulder. Então, nesse aspecto, se não tiver aquele produto, nas minhas lojas eu entrego do e-commerce. Por que na franquia e na multimarca eu não entrego do e-commerce? Lógico, isso é um desafio, entendeu? Mas, assim, é possível. E a gente está percorrendo esses desafios. Então, o que a gente costuma falar é assim, o e-commerce, ele não é um tema batido, essa questão de omnicanalidade. Ele é um tema que continua evoluindo em outras frentes. Você implanta nas suas lojas, você viabiliza isso nas suas lojas. Qual que é o próximo passo? Você tem franquia, você tem outros canais? É ver o que é possível alcançar esses outros canais. Você tem marketing, tentar entender o cliente de uma forma unificada. O nome vai mudar. Omnicanalidade, digital. O mesmo livro não vende com a mesma capa. Alguém vai ter que colocar um nome diferente, mas o conceito por trás é o que permanece. Entendeu? E o conceito tem que estar enraizado, senão o assunto para sua empresa acaba e aí vira um perigo. Já mudou, né? Porque agora é channelless, né? Não fala mais omnichannel. E omni nada mais é do que onipresente, né? Que só Deus é onipresente. Então fica difícil a gente fazer a omnicanalidade, é melhor trocar o nome. Agora, pegando esse aspecto que você comentou, furando a fila aí... Não, você é próximo. Quando você falou, por exemplo, do desconto do saque, a gente fala de omnicanalidade sobre estoque, sobre pagamento, sobre nota fiscal, etc. Mas a gente tem que falar também sobre essa questão da perspectiva de eu saber e reconhecer o cliente do histórico dele e também dele receber um cupom e poder usar em qualquer canal. Porque aí fala assim, não, mas essa promoção só é válida ali. Ou esse cupom só dá para trocar lá.
e aí vira esse inferno que a gente é cliente, como o Diego comentou, e se a gente não resolve, assim, eu fui para o varejo mais para resolver o meu problema do que resolver alguma coisa nova. E quando a gente pensa na tecnologia, passa por isso, né, da gente entender maneiras inteligentes de lidar com essa problemática. Quando você fala da camada, por exemplo, de pagamento, seria muito mais fácil a gente receber o pagamento independente do que está acontecendo, e depois que eu tenho resolvido, eu vou lá e boto o pagamento no lugar certo. Então, é meio que em suspenso. Muito tempo atrás, né, trabalho com e-commerce também há um bom tempo, e a gente fez um negócio super inovador, que era separar a captura... Está ouvindo? Estão vendo? Separar a captura, né, da aprovação da captura. Então, o aspecto que antes era um negócio muito voltado para a locação de carro, de você ter o cartão de crédito calção lá para depois abater, isso demorou muito tempo para o e-commerce se ligar. Porque a gente acabava tendo que lidar com estorno. Além do cancelamento, ainda tem um negócio de... Aí você fala assim, daqui a 2 faturas, eu devolvo a diferença. Então, assim, como cliente é um negócio horroroso e, de novo, a gente estava preso a um conceito burocrático que tinha caminho legal, fiscalmente ok, tributário, mas faltava alguém colocar realmente uma perspectiva do cliente na hora de colocar em curso. Então, eu acho que quem está ouvindo aqui, quando a gente fala de pagamento, tem maneiras inteligentes de você lidar, onde você não precisa se apropriar com um crédito efetivo e ficar preso, e você ter essa mobilidade, porque sempre vai dar problema. Falta de estoque não é só um problema operacional. Falta de estoque pode ser um problema que aconteceu enquanto eu estava pegando a peça para embalar. Então, assim, às vezes a gente fica preso numa questão de eu tenho que ter uma curiosidade infinita. Não vai acontecer. Eu tenho que saber lidar com as exceções que vão acontecer de uma maneira fluida. Senão o cliente vai ser impactado. Eu brinco aqui que a gente venceu a TED, né? Antes o lojista, você entrava numa loja com alguma sacolinha já, ninguém queria te atender, porque já sabia, vai trocar, ou é cancelamento. E aí, para quem está ali atrás do balcão, tem toda essa fricção. E eu acho que agora a gente já ultrapassou essa barreira, a gente já consegue oferecer uma experiência muito melhor. Então, o próprio vendedor na loja não se sente perdendo, tendo que fazer uma troca, porque existem N formas de bonificar ele por trás ali. Então, a gente fala de cupom, fala de comissão, enfim. E não tem mais aquele negócio de, não, deixa a compra do cartão para lá, ela vai seguir na sua fatura, a loja vai te fazer uma TED para devolver o dinheiro. Então, acho que a gente já ultrapassou um pouco. Acho que para o futuro tem muita coisa, estamos falando aqui já de change seller, né? Pix, tem muita coisa legal para vir, mas a gente conseguiu vencer essa experiência truncada ali de você chegar e ninguém querer te atender, porque vem problema aí, né? Vou perder minha venda. Não, e assim, tem um conceito que assim, é que nem troca, né? Você comprou no site. Trocar na loja física é do caralho. É muito legal. Vai sair um pi, vão ter vários pis na gravação depois. Beleza. Porque assim, você faz um upselling ali. Mas quem é vendedora sabe disso. Né? Mas tem um problema. Você vendeu pelo CD de São Paulo, o cara está entregando, fazendo uma troca lá em Recife. Cara, como é que você vai resolver isso contábil e fiscalmente? Isso é um problema do contábil e do fiscal. O complicado é você negar receita, porque você tem que trabalhar. Não dá, entendeu? Você tem que arrumar algum tipo de solução, né? O meio de pagamento é um deles, né? Como você faz split. Você falou do desconto unificado. Assim, são situações que, se você não enxerga isso com naturalidade, você tem problema de conceito de omnicanalidade. Não. E assim, tenho certeza que na cabeça de vocês tem muitas situações dessas. Eletrodoméstico tem bastante, mas roupa tem bastante também. Às vezes você compra o produto num lugar, você quer trocar em outro, não posso. É um problema, não é um problema tecnológico mais, não é um problema contábil e fiscal, porque existe caminhos para isso. É um problema de perspectiva, tipo assim, a gente quer a qualquer custo. Custa, com certeza, entendeu? A gente não vive num país barato. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas aí é que entra a parte por trás dos processos. O desenho do processo é que viabiliza esses sonhos, entendeu? E tem muito sonho rentável acontecendo. É questão que tem que fazer a implementação mesmo. O que você comentou do custo, que custa mesmo de fato, né, para você às vezes operacionalizar alguma coisa que não está prevista, ou você devolve o produto de uma forma que você não estava
imaginando que poderia acontecer daquela forma. Mas custa muito mais você frustrar o cliente. Essa frustração. Eu estou frustrado, tá, gente? Domingo agora, eu estou frustrado, eu não entro mais naquela loja. Provavelmente eu não compro mais nela. Isso criou comigo um impacto em relação à marca. Eu comprei num concorrente. E gostei. Acho que essa frustração, ela custa muito mais do que esse custo operacional que pode acontecer. Aliado ao que a Isa trouxe, o Paulo trouxeram aqui, em relação à questão da estratégia. A estratégia Omni, tirando a parte da tecnologia, é você realmente criar uma estratégia que faça sentido, que o vendedor se sinta habilitado parte desse processo para que ele possa fazer uma devolução e ganhar com isso também. Eles não entender que são dois canais. No começo do Omni, a gente falava do e-commerce como uma concorrência da loja. Hoje, cada vez mais integrado. Tudo é uma questão de estratégia, é uma questão, palavrinha bonitinha em inglês, mindset. A gente tem que ter um mindset de fazer uma estratégia que seja fluida e o cliente no centro. E eu acho que a gente acabou o tempo. Muito bem. Perguntas. Vamos abrir para perguntas? Meu nome é Alexandre Nogueira. Eu trabalho na empresa que tem os e-commerces da marca Cantão, Headley e Kenner. Legal. A gente tem problema, nosso parceiro de meio de pagamento. Não faz o split direito, tem sempre confusão envolvida, as minhas promoções não acontecem direito. E a gente foi procurar a Stone. E me parece que nesse momento a Stone ela não tem um modelo de negociação que está abraçando empresas que querem trocar os parceiros. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, pessoas que como eu querem ter a Stone e não conseguem, como é que está sendo a estratégia comercial da Stone para ela poder não só explicar como tecnologicamente ela está superior, mas também como viabilizar economicamente novas parcerias. Legal. Vou começar aqui já com o Jabá, eu espero que em breve a gente esteja fechando essa parceria. Como eu comentei no início, né? Então, a gente tem feito o produto de forma bem adaptada a cada parceiro, tá? E para isso acontecer, existe toda uma estrutura de infra por trás. Então, qual que é a grande diferença, né? Quando a gente fala nessa ponta do Omnichannel, vários lojistas entendem que o preço da omnicanalidade é igual à maquininha ali do mundo físico. E não é. Porque a estrutura, a infra que está por trás dessa maquininha do totem na loja ou do aplicativo para a vendedora conseguir fazer essa venda dupla, ela é diferente. Então, ela é um pouco mais complexa e acaba custando um pouco mais. E aí fica muito difícil você comparar o preço, o pricing que você já tem ali no seu balcão com o preço de um e-commerce. A gente tem recebido alguns feedbacks, tá? E aí, eu representando o produto lá do lado da empresa, a gente está revendo toda essa estratégia de preço. Já de antemão, o preço nunca vai ser o mesmo, porque existe toda uma estrutura por trás de suporte, tecnologia, relação com a plataforma, que é diferente do mundo físico. Então, a gente está tentando cada vez se aproximar mais do mundo físico, mas ele não vai ser igual ali, porque existe essa diferença de infraestrutura onde aquela transação roda, né? Quando a gente pensa no mundo físico, é o software ali dentro da maquininha e ele não conversa com mais nada, é ele e ele. Quando a gente pensa nessa omnicanalidade, eu consegui concentrar todas as informações num lugar só, independente dela ser online ou presencial. Então, essa é a grande diferença, que talvez não fique tão claro para todo mundo. Mas a gente já está tentando caminhar para uma aproximação de preço, né? O quanto que a gente consegue diminuir desses custos que a gente tem por trás de uma infra online para conseguir oferecer, mas comparar o balcão com o e-commerce, por enquanto, né? Pelo menos assim, a gente não consegue ver isso para o próximo ano. Sempre vai existir uma diferença. Mas vamos conversar. Ô, Ale, deixa eu só fazer uma colocação, porque assim, às vezes já passei por isso, né? O custo do insucesso é uma merda também. Então, assim, você tem uma pancada de bucha, né? De split e tudo mais. Eventualmente, o barato está muito caro. E eu acho que é essa percepção que a gente tem que conseguir passar para as pessoas, entendeu? Eu já passei por algumas situações nesse sentido lá atrás, tipo assim, uma plataforma muito legal, era mais cara, e aí quando batia, às vezes, no pessoal que discutia financeiro, assim, eu levantava o custo da desgraça.
Porque o custo da desgraça ninguém faz conta. Entendeu? O custo do Doril, o custo da medicação, o custo do pré-infarte, né? Porque você perde uma venda por problema de sincronização de estoque, ou problema de um split que não foi feito. Isso aí gera um desgosto, que nem você comentou. Fala, pô, cara, eu fui numa loja e tive uma experiência ruim. Quase saiu um palavrão de novo. Eu tive uma experiência muito ruim. Esse custo, às vezes, o pessoal não contabiliza isso. Então, tem que ter uma visão muito clara que, assim, entregar de bicicleta é sempre mais barato. É sempre mais barato. Entendeu? Contratar uma transportadora é caro. Estou fazendo um negócio bem antagônico só para a gente compreender. Tem coisas que não é tão antagônico assim, mas assim, às vezes o barato sai muito caro quando você começa a contabilizar o custo da dor de cabeça, o custo do fracasso, o custo da insatisfação, entendeu? Não estou defendendo as taxas dela, não. Taxa tem que brigar mesmo, eu sei que é treta, entendeu? Mas às vezes as comparações são meio injustas, sabe? A gente precisa tomar um cuidado forte com isso. Mas briga pela taxa e depois você me passa. Tá muito ligado com o que tem ali por trás, né? Toda a estrutura do split, o software dentro da maquininha não é capaz de fazer. Então tem uma complexidade muito maior, uma necessidade de pessoas e de infra muito diferente do que existe hoje já ali no balcão. Esse é o principal motivo. Bom dia, meu nome é Felipe, eu trabalho na Lança Perfume, varejo de moda. A pergunta para o Palota. A gente começou no ano passado a olhar essa frente de Omnichannel, foi quando a área surgiu, a área de Omnichannel lá, e a gente tem se deparado com alguns desafios relacionados à rentabilidade, quando a gente usa o estoque de loja para atender o cliente de maneira omni, que é o envio nacional que a gente chama. E aí, quando a gente entra na DRE, a gente tem enfrentado esses desafios por conta de taxa de OMS no sistema Lynx, comissionamento de gerente, perda de incentivo fiscal porque não está saindo do CD. E aí eu queria saber se na Shoulder vocês também enfrentaram algum tipo de desafio de bancar o Omni, mesmo ele sendo menos rentável, talvez, ali quando olha para o DRE, do que pedidos saindo do e-commerce, do CD. Se sim, como vocês lidaram com esse desafio? Boa pergunta, hein? Boa mesmo. O Fê, é assim, cara. No fundo, ninguém rasga dinheiro. A soma vale a pena. É óbvio que muitas vezes você admite uma perda. Então, vou citar um exemplo, tá? Se a moça do seu lado, ela comprar um vestido, e originalmente eu mandei entregar de São Paulo, eu calculei o frete para ela, sei lá, R$12. Deu uma ruptura, eu vou mandar isso de Salvador, eu me ferrei no frete. Mas eu vou entregar para ela e, para mim, acabou o assunto. Né? Para mim, eu ganho muito mais conquistando essa cliente e dando transparência para ela do que aconteceu. Porque ela volta. Então, assim, o frete na loja, o frete é caro? O frete é caro, não tem jeito, entendeu? Dá para ser o frete concorrencial, tanto no CD quanto nas lojas? Dá, você tem que ter volumetria. Eu acho que dá para ter isso. Mas ainda assim, mesmo sendo uma margem menor, é melhor do que não vender. Essa perspectiva, porque a gente imagina o seguinte, eu não vou colocar o shipping nas lojas porque é caro. Tá, e quanto custa não vender? Porque assim, uma coisa é você idealizar que você vai ter no nosso caso são 2 CDs Fabris e eu tenho mais 80 lojas. Eu entrego, agora em época de liquidação, o pessoal do e-commerce está aí, dá para confirmar, possivelmente eu estou entregando 80% do nosso e-commerce das minhas lojas. Porque eu estou vendendo produto de coleção vigente, coleção Primavera-Verão ainda é o forte, e a coleção Primavera-Verão não está no meu estoque, está nas lojas. Eu tenho que vender tanto para cliente que vai fisicamente, como a cliente que vai comprar no e-commerce. Não vender isso, para mim, é caro para caramba. Eu posso até discutir que a minha margem é menor, mas eu não posso afirmar que eu não tenho margem. Ninguém rasga dinheiro. Então, assim, é uma coisa, com o seu pessoal do DRE, com o seu pessoal contábil e financeiro, é muito nessa linha. Falou, quanto custa não vender? Porque se for bom não vender, fecha tudo. É uma questão muito assim. Falou, cara, a rentabilidade é menor? É. Mas pela volumetria você ganha mais dinheiro? Ganha, cara. 80% está saindo do meu CD, das minhas lojas. Lógico, quando começa a coleção nova, esse número se volta a se equilibrar. Mas as minhas lojas sempre operam muito. Sempre operam muito. Por quê? Porque eu preciso ter produto. Uma hora o produto vai acabar. Ninguém faz produto para ficar no estoque. O sonho, a gente é varejista, é feito para isso, produto, né? Ele tem que acabar. E eu não escolho onde acaba primeiro. E eventualmente, assim, tem a questão de tamanho.
Hoje a gente tem uma eficiência muito maior de giro de produto nas lojas e é até bom para a loja, mesmo as lojas às vezes que não são tão rentáveis ou que não tem tanto giro, porque assim, o que ela não vende, eu vendo no e-commerce para ela. Se eu vendi no e-commerce para ela, eu estou acabando com o estoque dela, ela pode receber produto novo. Ou seja, ela sempre está inovada, ela sempre está legal, sabe? São os custos de benefício que você tem que ser levado em conta também, entendeu? E que é difícil de quantificar. Então, eu ia acrescentar esse ponto. Eu acho que o desafio está em você mostrar o que ele estava comentando antes. Qual seria o custo do insucesso, que é você perder o LTV do cliente ali, e pensar em otimizar essa distribuição, porque não é só setar e deixar o automático, né? Então, você consegue enxergar com isso uma ineficiência de como você distribuir o produto de uma maneira melhor. Porque se a cliente também está tentando comprar de Salvador, por exemplo, isso não tinha ali local próximo dela, porque a gente tem o desafio de pegar o benefício fiscal, de tentar concentrar tudo do CD, mas tem que fazer essa conta direito no custo do frete e no custo do tempo. Então, às vezes, a gente quer sair tudo de um lugar só e a gente está indo cada vez mais para um caminho de distribuir e fazer uma descentralização dessa distribuição, mesmo com incentivo fiscal. Então, o incentivo fiscal talvez valha a pena num raio, e em outros momentos vale a pena você sair mais próximo do cliente. E aí eu acho que essa é a questão do dado que o Diego está comentando, que precisa estar apoiado numa tomada de decisão. Nós fizemos várias perguntas, tivemos 2 perguntas aqui também, mas sempre tem aquela pergunta, o que você gostaria que eu tivesse perguntado para você se você tivesse sentado ali e eu não perguntei? Qual seria essa pergunta? Que dica, o que você responderia para essas pessoas aqui? Isso é difícil, hein? É difícil. Mas ela é aberta, ela serve para qualquer coisa. Cara, eu acho assim, é um caminho necessário e quem entra sem volta essa questão de omnicanalidade. E quem não fizer vai ficar para trás. Então, deixou de ser uma questão de escolha. É uma questão de necessidade. Como toda necessidade, nem todo mundo enxerga a necessidade. A pandemia, infelizmente, apesar de todas as desgraças, ela trouxe uma situação que alertou todo mundo assim, ou a gente tem, ou a gente fecha. Né? E todo mundo saiu correndo atrás. Cada um no seu nível, cada um com a sua condição financeira, cada um com as suas perspectivas. Mas a questão de ter, graças a Deus, encerrado a pandemia, não deve mudar, usando a palavra que você usou, do mindset, não deve mudar essa perspectiva. Sabe? Tem que caminhar, tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. E esse desejo de continuar, se ele está só em TI, ele está fadado a morrer. Se ele estiver enraizado na companhia, não importa se a pessoa é do CIEC, se a pessoa é de lojista, se a pessoa é do financeiro, se não estiver enraizado na companhia, você tem um problema. Agora, se estiver enraizado na companhia, você vai fazer acontecer. Então, assim, é um caminho sem volta, é um caminho promissor e é um caminho que vai ficando mais barato com o tempo. E é uma necessidade do mercado. Cada vez vai surgindo tecnologias que vão viabilizando. Hoje todo mundo quer ser sócio do e-commerce, todo mundo rouba uma porcentagem. Isso é uma merda, sem fim, entendeu? Mas assim, com o tempo começa a surgir outras alternativas, começa a surgir mecanismos que viabilizam caminhos de melhor sucesso. O que não dá é esperar esses caminhos surgirem para você iniciar. Você tem que vivenciar isso daí. Isa? Falando um pouquinho, né, acho que o maior ponto é e o futuro. É caro hoje, né, mas quando vai passar a ser rentável? Quando a gente olha para a parte de pagamentos, né, nossa perspectiva é muito em cima de oportunidades. A gente conversou um pouquinho esses dias sobre algumas coisas que já vão surgindo, que hoje é um desafio, mas que para o negócio ser rentável, a gente precisa conseguir trabalhar todas as oportunidades. Então, a gente falou de alguns cenários. Por exemplo, eu como consumidora estou no escritório e surgiu um convite para ir numa festa, num happy hour, alguma coisa assim. Como que pagamentos poderia ajudar nesse sentido? Cara, como que a gente viabiliza uma solução friendly pelo aplicativo que conecta já a loja mais próxima para entregar o produto em X horas? Uma outra experiência que eu como compradora ali na loja física,
começo a ir na loja, lá com o meu cartão físico, uma transação segura, a loja começa a entender o meu perfil de compra e aí evolui a experiência, que é mandar uma mala de produtos para minha casa. Eu escolho o que eu quero ficar, o que eu não quero eu mando de volta. Nesse momento, como que a gente usa o benefício do cartão da loja física tokenizado para mandar um check-out ou já para fazer uma compra segura e não ter o risco de um chargeback lá na frente. Então, quando a gente pensa um pouco nos desafios de pagamento, né, do que eu, se estivesse do outro lado, gostaria de ouvir, qual que é o próximo passo? Então, é andar junto com as oportunidades, né? E essas já são as oportunidades que a gente está encontrando, já está vendo, discutindo, sempre focada na experiência do cliente, né? O que a gente, como marca, quer oferecer no final do dia, para a única coisa que importa, que é ali o comprador. Muito bem. Obrigado de novo. Flávio, para fechar. Eu penso que, como eu abri, né, como eu consigo implementar isso, né? Se eu estivesse do outro lado, beleza, entendi o conceito, entendi, mas como é que eu consigo fazer isso acontecer? E me colocando sem saber as respostas, né? Porque eu acho que eu já tenho um pouco das respostas e eu acho que o mais difícil é esse dia a dia, como o Pallotta estava comentando, de conseguir mostrar o valor de conseguir fazer a implementação da omnicanalidade na totalidade. De não criar silos, porque não é omni quando você tem uma restrição. Não é omni quando o cliente sente que ele não está fluido num canal da mesma maneira que ele seria num outro. Não é fluido, como a Isa comentou, numa experiência em que ele quer fazer uma experimentação e ele tem que pensar num processo que vai impedir que ele faça essa experimentação, ou como você mesmo sentiu no domingo, de você não ter uma equipe focada em atender a tua demanda e não, eventualmente, porque se ela não vender, não adianta ela indicar, porque ela não vai ganhar nada com isso. Então, acho que eu começaria com uma pergunta de como é que eu faço isso amanhã, né, hoje mesmo, e como é que eu começo esse processo, que eu acho que vai muito nessa questão de engajar as lideranças da empresa e trocar ideia. Eu acho que essa questão da gente conseguir ajudar, eu sempre pensei, trabalhando no varejo, que o diferencial não está no processo e na burocracia, o diferencial está na proposta de valor do produto. Se eu entrego no prazo, se eu consigo fazer uma fluidez no pagamento, se o meu saque funciona, isso é básico, todo mundo deveria conseguir fazer, e não é todo mundo que faz. E o fazer pode ser trocar uma ideia com alguém que está fazendo direito, perguntar para o Pallotta, eu acho que a gente está aberto para trocar essa ideia, melhora para todo mundo. Então, eu iria muito nesse caminho, assim, de perguntar se dá para levar o Pallotta lá e falar com o meu chefe, por exemplo, entendeu? E levar um pouco mais dessa visão prática de que está muito mais em decidir fazer do que como vai fazer. Já fica a dica aí. O Pallotta no LinkedIn está lá disponível o contato. Cola nele aqui. Pessoal, assim, para fechar, acho que o meu pensamento aqui para a gente tentar aterrissar a ideia, a gente precisa se provocar. Eu espero que vocês se sintam provocados aqui a pensar de uma forma diferente. Se a empresa tem uma questão, como você colocou a pergunta, o financeiro, a DRE é o cara que é o financista. Importante, a empresa precisa dar lucro, para isso que ela também existe. Mas ela precisa colocar o cliente no centro, porque senão depois ela não vai existir mais. E aí o lucro também não vai existir. Então, colocar o cliente no centro, mudar esse mindset, que é uma coisa que eu vi muito na minha vida. Tecnologia é meio, não fim. Depois que você entende verdadeiramente esse negócio, você entende para que a tecnologia serve. Então, a mensagem aqui é, olhem para a estratégia de atendimento do seu cliente. E usem, claro, as tecnologias e os parceiros apropriados para isso. É isso, pessoal.